Fótons, elétrons e átomos. Quarta parte, onde vamos tratar da radiação eletromagnética, do modelo de Bohr e do raio-x. Então, a radiação eletromagnética, nós vamos tratar rapidamente aqui da refração, que é uma propriedade importante para os estudos que vamos mostrar há pouco. Então, quando a luz passa de um meio transparente para outro meio, seus raios são refratados, como eu estou mostrando aqui na figura. Esses que estão aqui no segundo meio foram refratados e este que voltou no primeiro meio foi refletido. Bem, nós observamos aqui que este ângulo da luz refratada depende da cor da luz. Por exemplo, o vermelho sofre um desvio menor em relação à direção original do raio e o azul sofre um desvio maior. E essa propriedade ela é interessante para se analisar o espectro da luz branca. Então, quando a luz branca atravessa o meio, ela sai daqui de um meio e penetra em outro, ela sofre aqui uma refração e como o ângulo que o raio refratado sofre em relação à direção inicial depende do comprimento de onda, o que vai acontecer? Essa luz branca se decompõe nesse espectro aqui do arco-íris. Aqui em cima está a luz vermelha e aqui embaixo o violeta e depois vem o ultravioleta. Então esse é um experimento interessante, importante tecnologicamente e foi utilizado muito nas propriedades que nós vamos apresentar a seguir. Bem, então quais os tipos de radiação? Estou mostrando aqui todo o espectro da radiação eletromagnética. Aqui, na parte de cima, a escala, o sentido crescente da energia da direita para a esquerda, e o comprimento de onda nessa segunda escala é da esquerda para a direita. E no centro aqui, nós temos uma estreitíssima janela que corresponde à luz visível, que é justamente aquele espectro que acabamos de ver, que atravessou o prisma. Então nós temos os raios gama, dependendo do comprimento de onda. Para comprimento de onda muito pequeno, nós temos os raios gama, nessa região aqui. Depois o raio-x, ultravioleta, a luz visível, que é essa pequeníssima janela nessa região, o infravermelho e ondas de rádio. Nessa tabela nós mostramos rapidamente os comprimentos de onda, a temperatura correspondente, radiação e o tipo de fonte associado com aquela radiação. Então nós temos raios gama, o raio-x, ultravioleta, visivelmente, e o rádio. Aqui são os comprimentos de onda em nanômetro, a temperatura de radiação, e aqui o tipo de fonte da radiação. A luz visível em particular, ela compreende a luz violeta, que está em um comprimento de onda de 4.000 a 4.600 angstrom, anil, azul, verde, amarelo até o vermelho, que tem o maior comprimento de onda de 6.000 a 8.000 angstrom, dentro dessa faixa do visível. Então vamos ao espectro de absorção do átomo de hidrogênio. Então o átomo de hidrogênio, ele apresenta um espectro de absorção como este aqui, onde não existe absorção para todos os comprimentos de onda, apenas para alguns comprimentos de ondas de forma discreta. Por exemplo, o vermelho aparece aqui em 656 nanômetros, depois não tem nenhuma luz correspondente, nenhum comprimento de onda correspondente. Depois aparece um outro em 486 nanômetros, que é o azul-verde. Mais em seguida, o 474 nanômetros, que é o azul. Depois vem o violeta e aqui o ultravioleta. Então, o espectro do raio do átomo de hidrogênio, ele apresenta essa característica, que é linhas discretas, não é contínuo. Então, esse é uma questão que chamou muita atenção na época,
em que se estudava, se tentava compreender por que esse espectro discreto. Então foi Balmer quem sugeriu esta expressão para o espectro da absorção ou da emissão do átomo de hidrogênio, onde 1 sobre lambda é igual a uma constante conhecida como constante Rydberg, cujo valor é este aqui, multiplicado por este fator 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado, onde o n é um número maior do que 3, número inteiro maior do que 3. Então, com essa expressão que foi obtida, não do ponto de vista de uma teoria, mas apenas numericamente, vamos dizer assim, por meio de uma numerologia, né, Balmer foi capaz de reproduzir todas as linhas do espectro do átomo de hidrogênio na região do visível. Mais tarde surgiram a tecnologia foi evoluindo e foram surgindo as novas séries. Então, além de Balmer, que é no visível, apareceu essa série de Lyman, aqui no ultravioleta, e depois a do infravermelho, que é a série de Paschen. E depois muitas outras séries que vieram depois dessas. E elas são representadas por essas expressões. Lembrando que esta daqui é a expressão de Balmer, 1 sobre lambda é igual a R, 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. A série de Lyman, esta aqui, basta substituir o 2 por 1. Quando substitui o 2 por 1, se repete toda a série de Lyman, onde o n agora varia, né, de 2, 3, 4, etc. Quando substitui o 2 pelo número 3, né, nós reproduzimos a série de Paschen, esta série aqui do infravermelho. E depois tem outras séries, que surgem do átomo de hidrogênio, e para reproduzi-la basta substituir ou por esse 2 da série de Balmer por 4 ou por 5, e o n sempre é um número maior, é um número inteiro, maior do que este número que aparece aqui no denominador. Então essas são algumas das séries que surgiram com o átomo de hidrogênio e foram deduzidas, digamos assim, a partir da série de Balmer, quando substituiu 2 ou por 1, por 3, por 4 e por 5. Então essa é uma expressão que saiu da observação dos resultados experimentais, sem que por trás dela tivesse uma teoria. Muito bem. Então, em termos reais, o espectro da emissão de alguns átomos é mais ou menos o que está aqui. Por exemplo, hidrogênio tem uma linha espectral aqui, depois tem uma região vazia, depois tem outra linha espectral, um azul claro, um azul escuro, e assim vai até no violeta. Né? Andando para a direita, vai diminuindo o comprimento de onda. Aqui para o átomo de sódio, que só está aparecendo essas duas linhas amarelas. Aqui o átomo de hélio, o átomo de neônio, que está mais concentrado aqui nos comprimentos de ondas menores, né? E o átomo de mercúrio, né? Que está espalhado dentro desse intervalo de 650 a 350 nanômetros. Então, o espectro de emissão dos átomos, eles funcionam como uma digital daquele átomo. Não existe dois átomos diferentes com o mesmo espectro de emissão. Então, isso aqui é importante também, porque através desses experimentos, nós podemos identificar o átomo que está naquela amostra. Não existe dois átomos que tenham diferentes que tenham o mesmo espectro. O átomo de hélio, por exemplo, ele foi detectado pela primeira vez no Sol, por isso o nome hélio. Só mais tarde ele foi descoberto na Terra. E como é que se descobriu do Sol? Através do seu espectro de absorção. Bem, vamos determinar as dimensões do núcleo do átomo de hidrogênio com base nesse átomo de Rutherford. Então, quando a partícula alfa se aproxima aqui do núcleo espalhador, toda a energia cinética que a partícula tinha se transforma em energia potencial nessa região aqui. Depois ela volta a ter energia cinética quando estiver bem afastado dessa região. Então, nesse instante, bem afastado aqui atrás, a energia cinética é dada por isso.
onde Rn, daqui nós tiramos que o Rn, que é o que é Rn? É o raio desse núcleo, é dado por essa expressão. E o valor de T, encontrado para a partícula alfa, é de 7,7 MeV, né? Ou seja, 1,2 10^-12 Joule. Muito bem. Então, substituindo o valor de T, esse valor de T, que é o valor experimental, né, nesta equação para R, nós tiramos que o raio do núcleo é desta ordem aqui. Como o número atômico do ouro é 79, então nós tiramos que o raio, né, do núcleo do átomo de ouro é desta ordem aqui, de 3 vezes 10 a menos 14 metros. Muito bem. Então nós conhecemos, né, de uma forma aproximada, o raio do núcleo atômico do ouro. Muito bom. Então vamos ver agora a dimensão da órbita do elétron. Nós sabemos aproximadamente qual é o raio do núcleo. Vamos ver agora a órbita do elétron. E vamos usar aquelas expressões da física clássica. Nós temos aqui a força centrípeta, mv²/r, a força elétrica, né, da interação entre o elétron e o núcleo, que é dado por esta expressão aqui, né, e elas devem ser iguais, né? Esta força é igual a esta, portanto nós tiramos daqui a velocidade do elétron em torno do núcleo, né? Muito bem. A energia total, né, do elétron no átomo de hidrogênio é a soma da energia cinética mais a potencial. Então nós pegamos aqui a energia cinética e a potencial, né, sabendo que isso aqui é igual a isso, a soma, substituímos aqui, né, e utilizamos E igual a 1. Né. Eu conheço a energia, que é dada por isso, e a velocidade que determinamos no slide anterior, colocamos aqui e chegamos à conclusão que o raio é dado por essa expressão aqui. Agora eu vou substituir a carga elétrica, né, o ε0 e a energia total nessa expressão e tiramos que o raio da órbita do elétron, é dado por 5,3 10^-11 metros. Então, de uma forma pictórica, né, nós colocamos aqui as dimensões do átomo de hidrogênio. Nós temos um núcleo que é da ordem de 10^-14 metros, e o elétron numa órbita que é cujo diâmetro é da ordem de 10^-11 metros. Então o diâmetro, né, da órbita do elétron é da ordem de 1000 vezes o diâmetro do próprio núcleo. Então aquela interpretação do Rutherford de que o átomo seria constituído por um núcleo, né, e os elétrons em torno deles, e o espaço entre eles, um grande espaço vazio, nós estamos vendo aqui que existe um grande espaço vazio entre o núcleo e a órbita do elétron, que é da ordem de 1000 vezes o diâmetro do próprio núcleo. Bom, então esse átomo de Rutherford, como nós falamos nas aulas anteriores, né, é muito interessante porque é fácil de nós compreendermos e também ensinarmos, discutirmos, termos uma ideia do como o átomo poderia funcionar dentro do nosso ponto de vista clássico, né? Mas ele tem um inconveniente. Né? O inconveniente qual é? Ora, se o átomo de Rutherford ele é constituído por um núcleo carregado e os elétrons girando em torno do núcleo, nós sabemos que uma carga negativa, uma carga girando em torno de um centro, ela está acelerada, e pela física clássica do eletromagnetismo, nós sabemos que essa carga acelerada ele irradia. Então o elétron, estando girando em torno do núcleo, está irradiando, está perdendo energia, a energia da radiação. E com isso, a sua energia cinética diminui. Né? E a tendência do elétron seria o quê? A forma ele vai girando, vai emitindo radiação, vai perdendo energia e vai colapsar com o núcleo. E os dois vão se extinguir. E com isso, né, a gente pode assegurar que, dentro do ponto de vista da própria física clássica, o átomo de Rutherford ele é instável. Então, embora os seus resultados, os espalhamentos, tenham sido comprovados experimentalmente,
estavam de acordo, o resultado da teoria está de acordo com o experimento, mas tem essa coisa estranha que esse átomo, né, mesmo classicamente, ele não seria estável. O átomo de Rutherford, mesmo do ponto de vista da teoria clássica, ele é instável. Então daí surgiu, né, a teoria de Bohr, justamente para encontrar uma forma de, digamos assim, salvar aquela ideia que o átomo é constituído por um núcleo positivo e os elétrons girando em torno deles. Então o Bohr sugere o seguinte, que os átomos encontram-se em estados estacionários com energia total bem definida, cujos elétrons movimentam-se em órbitas específicas sem irradiar continuamente. Então aqui está o núcleo, então a ideia do Bohr é que os elétrons estão em torno do núcleo, eles giram em torno do núcleo, conforme aquele átomo de Rutherford, mas o elétron não irradia enquanto está girando em torno do núcleo. Quer dizer, ele não obedece às leis da física clássica. Né? Então Bohr estabeleceu, né, esse postulado, que os elétrons estão girando em torno do núcleo, em órbitas estacionárias, e enquanto eles estão nessa órbita, eles não irradiam ondas eletromagnéticas, ao contrário do que estabelece a física clássica. Portanto, essa hipótese contraria a física clássica. Então daí surgiu o seguinte, segundo os postulados de Bohr, a absorção ou emissão de ondas eletromagnéticas ocorre somente com a participação de dois estados estacionários. Então nós temos um estado estacionário aqui, que estou chamando de estado inicial. E temos esse outro estado estacionário aqui, que eu estou chamando de estado final. Então, enquanto o elétron estiver num estado estacionário, ele não emite radiação eletromagnética. Ele só emite, segundo o postulado de Bohr, ele só emite radiação quando ele salta de uma órbita para outra. Quando ele salta de uma órbita para outra, ele vai emitir essa radiação, que seria um fóton. Esse fóton teria uma frequência proporcional à diferença de energia entre a energia da órbita externa e a energia da órbita interna. Muito bem. Então a frequência seria dada por essa expressão, que é a energia da órbita externa menos a energia da órbita interna, essa órbita final, e H é a constante de Planck. E aqui está uma forma pictórica representativa dessa transição. O elétron está na órbita externa com essa energia EI, e ele cai para a órbita interna com energia EF. Quando ele cai, ele emite uma radiação com energia H, constante Planck, vezes a frequência, que agora eu chamei de Ni. Muito bem. Então, segundo o postulado de Bohr, o equilíbrio dinâmico do sistema em um estado estacionário obedece às leis da física clássica. Porém, essas leis não são obedecidas durante a transição entre estados. Então, a energia cinética, K dos elétrons, é dada por essa expressão, né, de acordo com o postulado de Bohr, onde N é o número inteiro, H é uma constante, que é a constante de Planck, e Ni, orbe, é a frequência, né, da órbita do elétron. Muito bem. Dividido por 2. Muito bem, então essa é uma forma de se escrever o postulado de Bohr. Uma outra forma é escrever em termos do momento angular, né? Então eu posso deixar a energia cinética da forma como está, né, e em termos do momento e escrever esse postulado em termos do momento angular. Como? Em termos do momento linear, eu sei que P é a massa do elétron vezes a velocidade do elétron. Então a energia cinética, essa mesma energia cinética aqui a energia cinética está sendo dada pelo postulado de Bohr. Mas a energia cinética nós sabemos que é meio de mv ao quadrado. Ou seja, um meio de mv vezes v. Mas mv é o momento, é P. Então ficou meio de PV. Né? Ou seja, a energia cinética é meio de PV. Eu posso igualar agora as duas expressões. A expressão do postulado de Bohr com a da energia cinética. Né? E podemos escrever também, né, que daqui
nós podemos escrever também que a velocidade do elétron, o que é? É o comprimento da órbita na qual ele está girando, dividido pelo o período da órbita. Essa é a velocidade do elétron numa certa órbita, né? Onde esse período é o inverso da frequência. Então, substituindo o período, que é o inverso da frequência, nessa equação, nós temos que ver igual a isto aqui, né? Muito bem. Agora eu posso escrever o seguinte, né? Que 1 meio de P vezes V, que está aqui, ó, 1 meio de P vezes V, aqui no canto esquerdo, onde o V é dado por essa expressão, vai ser igual a NH frequência sobre 2. Agora podemos cortar as frequências dos dois lados, né? Este meio daqui eu posso cancelar com o meio da esquerda com o meio da direita, né? E escrever simplesmente que P vezes o raio da órbita é NH sobre 2π. Mas P vezes o raio da órbita é o momento angular. Então chegamos àquela conclusão. E o momento angular do elétron é uma constante, um número inteiro, n, vezes a constante Planck, dividido por 2π, onde n é 1, 2, 3, etc. Então essa aqui também é uma forma, né, de representarmos o postulado de Bohr, que anteriormente representei pela energia cinética. Ou podemos utilizar isto aqui, podemos utilizar isto aqui, que são equivalentes. Então vamos aplicar agora os postulados de Bohr ao átomo de um elétron, que é o átomo de hidrogênio. Então eu sei que a força centrípeta é isto, a força eletrônica é esta, as duas são iguais, igualamos isso aqui. Como a força exercida sobre o elétron é central, o seu momento angular é uma constante de movimento, porque a força é central, então o momento angular se conserva. Eu posso escrever que o momento angular é dado por essa expressão, mas, por outro lado, esse momento angular é quantizado, NH sobre 2π. Então, a partir desta equação, com a anterior, eu escrevo que momento angular é igual a NH, onde o NH barra, onde o H barra é o H sobre 2π. E a frequência fica escrito dessa forma que está aqui. Muito bem, agora substituindo o valor da frequência nessa equação, nós encontramos ZE2 é igual a isto, daí tiramos o raio, né? A energia cinética é dada por essa expressão, onde o raio, esse raio eu posso colocar aqui, né? A energia potencial é dada por essa expressão que está aqui, onde aqui é o raio, que este raio está aqui em cima, né? E a energia total é a soma das duas. Quando eu pego essa energia cinética aqui, somo com a energia total, né, e eu vou encontrar essa expressão que está aqui, onde o raio eu substituí por esse valor que está aqui em cima. Então essa é a expressão da energia cinética, da energia total do elétron, onde m é a massa do elétron, Z é o número atômico, o E é a carga do elétron, Epsilon é a permissividade, N é o número inteiro e H é a constante Planck. Então a energia aqui é quantizada, por que é quantizada? Nós dizemos que é quantizada porque esse aqui é um número inteiro. Então a energia vai variar com esse número inteiro que está aí embaixo. Por essa razão nós dizemos que a energia do átomo de hidrogênio ela está quantizada. E se nós usarmos esta expressão para desenharmos nível de energia, nós vamos ter esse nível de energia mais baixo, que é o nível de energia nós chamamos fundamental, quando N é igual a 1. Quando N é igual a 1, essa expressão dá isso. Quando N é igual a 2, essa expressão dá isto aqui. Quando N é igual a 3, dá isso, e assim sucessivamente. E conforme vai aumentando o valor de N, os níveis vão ficando cada vez mais próximos um do outro. De maneira que quando o N for muito grande, esses níveis vão ser praticamente contínuos. Nós vamos utilizar isto aqui para interpretarmos, né, o espectro de emissão e absorção do átomo de hidrogênio. A frequência F, o comprimento de onda da radiação. Então veja o seguinte, vamos considerar um estado inicial, agora usando esta forma do Bohr, que o estado inicial tem essa energia, onde Ni agora é um número inteiro correspondente ao estado inicial. E o estado final tem essa energia, onde o NF é o número inteiro correspondente ao estado final. E a frequência é a diferença das energias dividida pela constante de Planck.
Então, substituindo essas duas expressões aqui, nós temos esta. Então, nós temos aqui uma constante vezes 1 sobre o número inteiro do estado final menos 1 sobre o número inteiro do estado inicial, ambos ao quadrado. E o que está do lado esquerdo é uma constante, que depende de cada parâmetro deste. Muito bem. Tendo a frequência, eu posso calcular o comprimento de onda. Então, daqui eu tiro que o comprimento de onda é dado por essa expressão que está aqui. Tirei daqui dessa expressão, lembrando que a frequência é C sobre 1 lambda, então 1 sobre lambda é isso que está aqui. Nessa expressão, onde o C passou aqui para baixo. Muito bem. Então vou agora considerar o seguinte. Eu vou escrever várias expressões variando o NF, e mantendo o NI constante. Então, olha, por exemplo, quando o NF é igual a 1 e o NI, quando o NF é igual a 1, eu vou ter uma expressão como essa, onde o N agora vai variar de 2, 3 a 4. Quando o NF é igual a 2, eu posso ter essa expressão aqui, onde o 2, o N aqui, vai variar de 3, 4, 5. Eu tenho que variar a partir de 2, por quê? Porque se for 1 vai dar 0, não tem sentido. Então, no caso aqui, os segundos, se for 2 vai dar 0. Se for 1 vai dar negativo, não tem sentido falar em comprimento de onda negativo. Então esse N tem que ser maior do que 2, tem que ser de 3 para cima. A mesma coisa aqui, quando o NF for 3, a nossa expressão dá isso aqui, então o N agora tem que variar de 4 para cima. Se ele for menor do que 4, ou vai dar 0 isso aqui, ou vai dar negativo. E o NF igual a 5 dá essa expressão que está aqui. Muito bom. Então, para Z igual a 1, eu posso pegar essa constante azul e calcular quem é essa constante azul. Quando nós calculamos essa constante azul, substituindo o valor de M, do E e das outras constantes aqui, nós encontramos que essa constante azul que aparece aqui é esse número, 1.097, 10 elevado a 7 menos 1. Isso aqui nada mais é do que a constante Rydberg. Eu botei aqui 5 exclamações, porque realmente isso aqui é um resultado excepcional. Quer dizer, o Bohr, com aquele postulado que ele fez, da órbita ou do momento angular, o Bohr ele determinou o espectro do átomo de hidrogênio, e inclusive aquela constante que nós chamamos de constante de Rydberg. Constante de Rydberg usando os resultados que já eram conhecidos, da massa, da carga elétrica, da permissividade do vácuo, da velocidade da luz e da constante de Planck. Então essa teoria do Bohr é uma teoria de extremo sucesso para explicar o espectro de absorção e emissão do átomo de hidrogênio. Então, em resumo, nós teremos isso aqui. Um sobrelambda dado por essas expressões, onde este R que aparece aqui é dado por essa expressão aqui, que é a constante de Rydberg. Então, recuperamos todas aquelas séries que eu mostrei inicialmente, usando a teoria de Bohr. Muito bem. Então vamos agora, baseado no espectro de energia do Bohr, obtido por Bohr, vamos ver a série de Lyman, Balmer e Paschen. Então, a série de Lyman, o que é? É quando os elétrons que estão nos estados excitados, eles caem para o estado fundamental, aqui para o primeiro estado. Então, por exemplo, tem um elétron que está no segundo estado, aqui, ou seja, o primeiro estado excitado, ele cai para o estado fundamental, ou então, desse terceiro estado aqui, ele pode cair para o estado fundamental, do quarto, do quinto, assim sucessivamente. Quando os elétrons todos que estão excitados caem apenas para o estado fundamental, eles reproduzem aquela série de Lyman. Se eles caírem nos estados excitados, eles caírem para o segundo estado da forma de Bohr, nós temos a luz visível, que é aquela série de Balmer. E quando eles caem para o terceiro estado aqui, nós temos a série de Paschen. Com todos os elétrons que estão no nível 4, 5, 6, etc., caem no nível 3. Então, a teoria de Bohr, ela explica, assim, com bastante clareza e detalhes, o espectro de absorção e emissão do átomo de hidrogênio. Visto de outro modo, o que nós temos? Quando os elétrons caem de um certo estado
excitado para o segundo nível de energia do átomo de hidrogênio, ou seja, eles caem de todas as órbitas externas aqui para essa órbita, essa segunda órbita. Quando cai das órbitas externas para a segunda órbita, nós temos sede de Balmer, que é o visível. Quando eles caem das órbitas externas para a primeira órbita, nós temos a sede de Lyman. E quando eles caem das órbitas externas para a terceira órbita, nós temos aqui a série de Paschen. Muito bem. Vamos, baseado nessas teorias de Bohr, ver o princípio de correspondência de Bohr. O que é esse princípio da correspondência? Olha, conforme a teoria eletromagnética, em movimento circular, um elétron irradia ondas eletromagnéticas com frequências iguais à sua frequência f de revolução ou aos seus múltiplos. Então, se o elétron está girando em torno de um núcleo, né, ele está irradiando, né, e essa radiação dele, essa frequência com que ele irradia, é igual à frequência da própria de revolução, né, ou seus múltiplos. Muito bem. A velocidade do elétron em torno do núcleo é dada por essa expressão aqui, que nós já obtivemos anteriormente, né? A frequência f de revolução do elétron é o inverso do período, né? Então, sendo isso, nós podemos escrever que T2πr sobre V, ou seja, a frequência é dada por essa expressão, ou por esta aqui, né? O raio Rn de uma órbita estável é dado por essa expressão que nós obtivemos anteriormente, né? De maneira que a frequência, essa frequência, substituindo o raio aqui na forma da frequência, a frequência com que classicamente o elétron irradia é esta daqui. Mas nós estamos obtendo uma frequência que o elétron está irradiando quando ele está girando em torno da órbita, que é diferente daquela frequência que o Bohr calculou. Então vamos ver quando essas frequências são equivalentes. Então esta frequência que está aqui, dada pela física clássica, com que o elétron irradia quando está girando, está em órbita em torno de um centro, essa frequência é diferente daquela frequência que nós acabamos de calcular. Então vamos ver onde é que essas duas frequências são equivalentes. A essa equivalência, esse limite em que a frequência com que o elétron irradia, de acordo com a física clássica, é igual à frequência com que o elétron irradia, de acordo com a física do Bohr, o modelo de Bohr, né? A esse limite é que nós chamamos o princípio da correspondência. Então vamos lá. Da teoria de Bohr, a frequência é dada por essa expressão aqui. Um elétron cai, está nessa órbita, ele cai para uma órbita interna e ele emite um fóton, como está mostrando esse esquema aqui na base. Sai do orbital num estado de energia I para um estado final, ou seja, de um estado N para um estado N-P, e emite uma energia que é H vezes a frequência, onde a frequência é dada para essa expressão. Agora vamos supor o seguinte, que NI seja um número qualquer, N, um inteiro qualquer, e NF seja aquele inteiro menos 1. Ou seja, vamos supor que isso aqui seja um nível N, e este aqui seja o nível N-1. Ou seja, aqui nós temos um nível de energia N, aqui no caso o P seria 1, seria N-1. Então, a frequência emitida, quando o elétron sai desse nível para um nível imediatamente abaixo deste, é dado por essa expressão, cuja frequência é dada por isto aqui. Vamos agora considerar esse N um número muito grande. Vamos considerar um N um número muito grande. Então essa expressão fica nesta forma. Quando o N é muito maior do que 1, eu posso escrever que essa expressão que está dentro do quadro amarelo é dada por isto aqui. Tá? Agora, se nós voltarmos agora na fórmula anterior, observamos que esta expressão que obtivemos lá do átomo de Bohr está exatamente igual à expressão da física clássica. Esta é a expressão da física clássica e esta é a expressão da teoria de Bohr quando o N é muito grande, muito maior do que 1. Então, a essa situação, a este limite, é que nós chamamos princípio da correspondência. Ou seja, pelo princípio da correspondência,
o resultado da teoria clássica é igual o resultado do modelo de Bohr para o número quântico n muito maior do que 1. Então, quando o n é muito maior que 1, os resultados do átomo de Bohr se reduzem aos resultados da física clássica. Então, a isso nós chamamos de princípio da correspondência de Bohr. Bom, então já vimos que o átomo de hidrogênio ele tem os níveis de energia quantizados. Agora vamos verificar, observar experimentalmente, que não só o átomo de hidrogênio possui os níveis de energia quantizados, como todos os outros átomos. Então essa é uma experiência feita por Frank Hertz em 1914, apenas 3 anos após a teoria de Bohr para o átomo de hidrogênio. Então nesse experimento chamamos de Frank Hertz, eles fizeram o seguinte: eles pegaram aqui uma ampola e colocaram dentro da ampola um gás. No caso, foi um gás de mercúrio. Colocaram um gás, aqui nós temos um catodo, ele aquece esse catodo com uma resistência, e esse catodo emite elétrons. Só que o elétron que esse catodo emite é um elétron com baixa velocidade, porque é produzido pelo aquecimento. Muito bem, mas eles colocam uma diferença de potencial entre esse catodo e esta grade, de maneira que o elétron é acelerado e passa por essa grade aqui. Ele é acelerado e passa por essa grade até atingir esse coletor. Quando ele atinge esse coletor, ele fecha circuito e cria uma corrente, faz passar uma corrente, e essa corrente é medida aqui. E esse coletor, por outro lado, ele está ligado a esse potencial, de maneira que nós podemos aumentar esse potencial negativamente, e se esses elétrons que passam pela grade tiver uma energia pequena, o que vai acontecer? O potencial negativo desse coletor vai impedir que esse elétron chegue até o coletor. Então, se o elétron que passou por aqui pela grade tiver uma energia cinética baixa, quando ela chegar aqui, quando ele chegar perto da placa, vai ter um potencial de repulsão, em relação ao elétron, que o elétron vai ser parado. Ele não vai conseguir chegar até o coletor. E se ele não chegar ao coletor, o que acontece? A corrente é interrompida. Deixa de haver corrente eletrônica. E qual é o resultado desse experimento? É este aqui. Eles observam o seguinte: eles variam essa voltagem aqui, conforme vão variando essa voltagem, a corrente que passa através do coletor, ela cresce. De repente, quando chega a um certo valor, ela cai abruptamente. Caiu. Depois, eles continuam aumentando a voltagem, continuam aumentando essa voltagem, quer dizer, continuam aumentando a energia cinética do elétron que está saindo aqui do coletor. Ele atravessa essa grade e consegue chegar de novo aqui no coletor, e a corrente cresce. Por quê? Porque ele aumentou a energia cinética do elétron. Essa energia cinética do elétron venceu a repulsão negativa que tinha nesse coletor devido a esse potencial retardador, essa voltagem retardadora que tem aqui, e a corrente aumentou novamente, porque os elétrons voltaram a chegar ao coletor. Continuando aumentando essa voltagem, o que está acontecendo? De novo, os elétrons caem, a corrente elétrica cai. Por que a corrente elétrica caiu? Porque, com certeza, os elétrons aqui perderam, por alguma razão, perderam a energia cinética, diminuiu a energia cinética dele, e quando ele chega no coletor, o potencial negativo cria uma barreira. Não deixa esses elétrons lentos chegarem aqui e a corrente cai de novo. Então, qual é a explicação para isso? Vamos ver a explicação para isso aí. Então, recapitulando. Nós temos aqui um catodo que emite elétrons. Esse feixe de elétrons são emitidos, eles são lentos, porque eles estão com uma velocidade, uma energia cinética de acordo com a temperatura aqui desse filamento. Energia cinética baixa.
Então, nós ligamos aqui uma voltagem, uma alta voltagem, para fazer com que esses elétrons adquiram alta energia. Daí ele atravessa essa grade. Ele chega na grade, por inércia, ele atravessa. Ele atravessa e chega a esse coletor. Se ele chegar ao coletor, né, vai ter uma corrente elétrica, que vai ser medida aqui. Essa corrente elétrica que chegou aqui. Agora, o coletor, ele tem um certo potencial negativo aqui, uma voltagem retardadora. Para o elétron que atravessou a grade chegar ao coletor, né, a energia cinética dele tem que ser maior do que a energia potencial aqui produzida por essa voltagem retardadora. Se ela for menor, o elétron não consegue atravessar essa região e ele para. Se ele para, né, o que vai acontecer com a corrente? A corrente cai. A corrente cai porque não tem mais elétron chegando aqui. Para continuar a corrente, é preciso aumentar a energia cinética dos elétrons sair daqui. Então aumenta a voltagem. Quando aumenta a voltagem, aumenta a energia cinética e atravessa. Agora a energia cinética dele é maior do que o potencial retardador, a voltagem retardadora. Ele consegue chegar ao coletor e restabelece a corrente, que está restabeleceu aqui. Vamos olhar do ponto de vista dos níveis atômicos. O que está acontecendo aqui? Então, essa figura, a gente pode medir, o experimental médio, ele sabe que essa distância entre esse pico e esse, por exemplo, é de 4,9 volts, corresponde. Essa voltagem entre esse pico e este aqui é de 4,9 volts. Nós vamos usar daqui a pouco esse dado para confirmar o que nós estamos interpretando. Então, o que está acontecendo é o seguinte: aqui dentro desta ampola, tem um gás de mercúrio, Hg, tem um gás de mercúrio rarefeito, né? E os elétrons saem daqui e eles têm uma probabilidade muito grande de chocar com esse átomo de mercúrio. Tem uma probabilidade muito grande de chocar com esses átomos de mercúrio que estão aqui dentro, estão dentro da ampola, né? Antes de eles alcançarem, antes de atravessarem a grade. Agora imagine o seguinte: se o elétron que sai desse cátodo, de repente, ele se choca com um átomo de mercúrio, pode ser que ele bata num dos elétrons do mercúrio, esse elétron do mercúrio seja excitado por um nível superior, né? E se ele for excitado por um nível superior, ele vai ser excitado por quem? Por energia que ele recebeu do elétron que saiu do cátodo. Então, o elétron que saiu do cátodo bateu no átomo de mercúrio, perdeu energia para o átomo de mercúrio. Por que perdeu energia? Porque parte da energia cinética dele ele transferiu para o átomo de mercúrio para que um elétron do mercúrio fosse transferido para um nível superior, né? Então, o que sobrou de energia no elétron que incidiu nesse feixe elétrico foi uma energia menor. Então, quando ele atravessou a grade, ele já atravessou a grade com menos energia que ele tinha antes. E essa energia, como caiu muito, ficou menor do que aquele potencial devido à voltagem retardadora. Então, a placa, como é negativa, esse coletor aqui, como tem uma carga negativa, ele repele esse elétron que chegou com baixa energia. Então, esse elétron, depois que ele chocou com um átomo de mercúrio, quando ele sai do átomo, ele já sai com uma energia menor, uma energia que é insuficiente para ele atingir o coletor. Nesse momento, né, ele deixa de atingir o coletor, a corrente do circuito cai. A corrente do circuito cai. Então, o que vai acontecer? Então, aqui, o que aconteceu? O elétron vinha lá do cátodo, atravessou aqui esse átomo de mercúrio, só que aqui dentro ele interagiu com um dos elétrons de mercúrio, né? E nesse choque, nesse espalhamento, o elétron perdeu uma energia. O elétron que veio do feixe de elétrons lá do cátodo, perdeu energia, transferiu energia para esse elétron do mercúrio. O elétron do mercúrio saltou para a segunda órbita, para essa órbita externa, enquanto esse elétron que veio lá do cátodo continuou a marcha dele, mas com uma energia menor, porque parte dela ele transferiu para o elétron do mercúrio, que saltou daqui, dessa órbita 1, para a órbita número 2. E o elétron que veio lá do cátodo saiu desse espalhamento com uma energia menor. Essa energia menor dele é insuficiente para ele alcançar lá o coletor. Por quê? Porque o coletor tem uma carga negativa, né?
dada com um certo valor, justamente para impedir que elétrons com baixa energia em corte, né, chegue ao coletor. E com isso, esta corrente caiu. Muito bem, mas o experimental, o físico experimental que está trabalhando nesse experimento, ele continua aumentando a voltagem. Quando ele aumenta a voltagem, o que vai acontecer? Os elétrons voltam novamente a ser acelerados, com uma aceleração maior aqui, uma energia maior, de maneira que eles, mesmo chocando com aquele elétron, eles atravessam com alta energia. Então isso pode acontecer também de ele transferir, né, energia de um estado para outro, de um novo nível para outro nível, e assim sucessivamente. Então, com isso, nós podemos mostrar o seguinte, que a energia absorvida é o quê? É a carga do elétron vezes a diferença de potencial. A carga do elétron vezes essa voltagem aqui. Ó. Essa voltagem de diferença de potencial entre um pico e outro. Se eu colocar a carga do elétron aqui, a diferença de potencial aqui, 4,9 volt, eu tenho 7,84 19 joule. Calculando o comprimento de onda, que é HC sobre ΔE, o comprimento de onda dá 253 nanômetros. E esse 253 nanômetros aqui corresponde exatamente ao comprimento de onda de uma das linhas espectrais do átomo de mercúrio. Então, com isso, nós estamos vendo que o átomo de mercúrio também, que é um átomo pesado, ele tem também os níveis atômicos, né? Os níveis atômicos, exatamente como ocorre no átomo de hidrogênio. Quer dizer, os níveis dos átomos de mercúrio, né? As energias dos átomos de mercúrio também são quantizadas, né? E a quantização nós podemos ver claramente, né, pela sucessão de picos que nós temos aqui na corrente. Então, com esse experimento, Frank e Hertz mostraram não só o átomo de hidrogênio possuem as suas energias quantizadas, como também qualquer outro átomo possui as suas energias quantizadas. Então, com isso, confirma a existência do nível de energia atômicos, onde essas linhas fortes correspondem os níveis de energia quantizado do átomo de mercúrio. Bem, vamos, enfim, finalmente, concluir com os raios-x. O raio-x, né, nós temos desse lado aqui um anodo aquecido, né, e aqui um cátodo. Né. Muito bem. Então os elétrons saem, vão se espalhar nessa superfície. Né. O que vai acontecer? Ele vem com uma alta velocidade, o elétron sai daqui com uma altíssima velocidade, e quando ele incide sobre essa superfície de um metal, isso aqui é um metal, ele incide sobre a superfície, ele freia. Né? E quando ele freia, né, nós sabemos do eletromagnetismo, quando ele freia, ele desacelera e, portanto, ele emite uma radiação. E, dado a alta energia cinética com que ele está se movimentando, essa energia de radiação que ele emite é na faixa do raio-x. Então, essa é uma forma de se obter o raio-x, onde nós estamos aplicando aqui uma alta voltagem. Por quê? Para acelerar, né, uma aceleração muito alta, ou seja, fazer com que esses elétrons obtenham uma altíssima energia cinética, de maneira que quando eles se choquem com essa superfície metálica, né, eles freiem, eles tenham um retardamento, né, e quando eles freiam, devido ao eletromagnetismo, né, quando ele freia, ele desacelera e emite a radiação. Como essa energia cinética é muito alta, essa radiação é na faixa do raio-x. Então esse é o equipamento usado por Röntgen, né, no final do século XIX. A essa radiação nós chamamos de Breslang, que é uma palavra alemã que significa radiação de freamento, cujo comprimento de onda é de 0,01 nanômetro até 10 nanômetros. Então esse experimento
que descobriu pela primeira vez, né, a emissão de raio-x. Né. Moser, mais tarde, fez novos experimentos, né, em materiais e viu alguns para diferentes átomos e observou algumas situações bastante interessantes. Então ele mediu o espectro característico de raio-x para 40 elementos químicos, né, observou a série dos níveis de energia chamado KLM, etc. Né, observou a transição de raio-x de energia mais alta para elementos químicos mais pesados, para Z maior que 12, e transições ópticas de energia mais baixa para elementos químicos mais leves. E esses níveis de energia, eles são bem representados por essa expressão aqui. É uma expressão fenomenológica, onde a N é uma constante, o Z é o número quântico, o número atômico, e B, uma constante. Então, esse B, o que significa? É que quando se faz, né, quando se tem só o átomo de hidrogênio, nós temos um núcleo, onde o Z é igual a 1, e um elétron lá fora. Então o elétron vê exatamente a carga do núcleo. Ele se sente atraído exatamente pelaquela carga do núcleo, que é igual a 1. Muito bem. Agora, quando nós temos um átomo com muitos elétrons, né, nós temos aqueles elétrons mais internos e temos os elétrons mais externos. Esses elétrons mais internos, eles acabam brindando uma parte da carga do núcleo. A carga do núcleo é positiva, por exemplo, é 100. Mas, por exemplo, se eu tenho 100 elétrons lá fora, os 80 mais internos, por exemplo, eles brindam uma parte da carga do núcleo. De maneira que, efetivamente, para os elétrons que estão lá fora, os outros 20 elétrons que ficaram lá fora, a carga efetiva do núcleo não é 100, é algo em torno de 20. É o que sobrou quando os 80 elétrons que estão nas órbitas mais internas cancelaram uma parte da carga do núcleo. Nós dizemos que os elétrons mais internos brindaram uma parte da carga do núcleo. Então, esse B, ele entra aqui como um fator para representar essa blindagem do núcleo pelos elétrons internos. De maneira que o que sobrou, carga líquida do núcleo, o que sobrou foi Z menos B. Então, Moser usa essa expressão fenomenológica, né, para explicar os níveis de energias atômicos de átomos mais pesados. Né. Então, ele representa aqui, por exemplo, né, a série K dele, dada por essa expressão, Z-1, quando N é igual a 1, ou essa série L, que o Z para N3, 4, etc., onde o B aqui é 7,4. São dois exemplos para essa representação dessas duas séries. Uma, aquele B vale 1 e a outra, o B vale 7,4. Por quê? Porque esse átomo aqui é mais pesado do que o de cima. E a carga Z menos B é resultante da blindagem do núcleo pelos elétrons da órbita mais interna, visto pelos elétrons das órbitas mais externas. Muito bem. De outra maneira, né, nós podemos ver o seguinte. Nós vimos que naquele espectro lá, dos primeiros experimentos de Röntgen, o espectro do raio-x, ele varia continuamente de acordo com a energia que o elétron incidiu. Né? Então ele vai emitir elétrons, ele vai emitir raio-x com vários comprimentos de onda, dependendo da energia cinética do elétron que emitiu, e continuamente. Como está aqui essa primeira parte, por exemplo, essa linha aqui. Essa primeira parte é contínua. Mas o que ocorre é o seguinte: em certo momento, em certo comprimento de onda, tem um pico aqui. Depois, no outro comprimento, tem outro pico. Depois fica contínuo. Então, isso aqui é o espectro do molibdênio. A mesma coisa acontece com o espectro do cobre. Né? Tem uma parte contínua aqui do cobre, mas de repente, quando chega um certo comprimento de onda, tem um pico bem estreito. Depois outro pico. Depois passa a ser contínuo. Né? Então, quer dizer, o espectro do raio-x, quando nós incidimos elétron numa superfície metálica, o espectro do raio-x que é gerado por esse esfriamento do elétron, né, ele não é contínuo. Né?
ele apresenta um espico, e esse espico depende do material que é constituído por esse metal. Se esse metal, né, que vai servir de alvo para os elétrons, esse metal for molibdênio, nós temos um espectro que é esse da esquerda. Se esse metal sobre o qual vai incidir os elétrons, né, é o cobre, nós vamos ter outro espectro diferente. Né? E exatamente neste comprimento de onda aqui, nesse comprimento correspondente a esse pico K-beta, ou no comprimento de onda correspondente a K-alfa, é que nós vamos utilizar para aplicar em algum outro experimento o raio-x que está saindo dali. O que interessa é esse raio-x aqui que é monocromático, que tem um comprimento de onda bem definido, ou esse pico ou este, ou esse pico ou este tem um comprimento de onda bem definido. E qual é a razão disso? A razão é o seguinte, é que vamos considerar esse átomo aqui um átomo que está na superfície do metal, que pode ser o molibdênio ou o cobre. Então, quando o elétron vem lá de fora e incide sobre este átomo que está aqui, né, ele pode, na incidência, no choque, né, arrancar elétrons daí. Arrancar elétrons desse átomo de molibdênio ou de cobre. E quando ele arranca, o que acontece? O nível de baixo fica desocupado, então um elétron de uma dessas órbitas do molibdênio, por exemplo, vão cair para esta órbita aqui, para a órbita interna. Por exemplo, se um elétron desta órbita, desta segunda órbita, cair para a primeira, ele vai emitir essa radiação que a gente chama de linha K-alfa. Mas quando esse elétron sai desta órbita e cai para a primeira órbita, emitindo essa radiação que eu estou chamando de linha K-alfa, né, o que vai acontecer? A segunda órbita aqui vai ficar desocupada. Se ela vai ficar desocupada, vai ficar um vazio, vai ficar um buraco aqui, uma vacância. O que acontece? O elétron da terceira órbita cai para a segunda órbita. Quando ele cai para a segunda órbita, ele vai emitir uma radiação. E essa radiação que ele emite é que nós chamamos de linha L-alfa. Muito bem. Então, com isso, baseado nesse modelo de Bohr, né, generalizado para átomos de muitos elétrons, né, em que existem as órbitas discretas, portanto os níveis de energia são discretos. Então, com esse modelo nós também explicamos os picos que aparecem no espectro de raio-x. Muito bem. Então, com isso, nós concluímos esse experimento, a explicação para a origem do raio-x, né, quando uma superfície de metal é bombardeada por um feixe de elétrons, e isso ocorre a partir de um comprimento de onda mínimo que é dado por Hc sobre eV, onde V é o potencial acelerador. Né. E com isso nós encerramos esse segundo tópico da Física Moderna 1, de fótons, elétrons e átomos. Até o próximo tópico.